Tá bom. Tá bom. Tchau. Não, eu acho que falando com ele de Andrés. de um hino, de repente ele começou a começar. Você tá Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, todos vocês que estão aí em casa, através dessa live. Hoje que nós tivemos das 7 às 8, nossa Santa Ceia, foi programado para cada irmão a determinado horário, vir aqui, tomar a Santa Ceia e voltar para os seus lares. De agora em diante a gente vai estar fazendo essa live ao vivo para você estabilizar aqui, estará ministrando a palavra do Senhor. Aqueles que não podem por algum obstáculo, alguma coisa aconteceu que não pode estar aqui, vindo aqui das 7 às 8 para tomar a Santa Ceia, ainda há tempo, enquanto será feita essa live, há tempo de você estar vindo aqui, tomando a Santa Ceia e voltando para o teu lar. Amém? Eu quero aqui nessa noite estar orando para os dízimos e oferta, que aqueles que veem tomar a Santa Ceia e o dizimar e ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus e amado Pai. Pai amado, Pai querido, de novo te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez diante da tua presença, para estar apresentando ao Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, esses dízimos e oferta da tua casa. Pai amado, Pai querido, eu te peço no nome de Jesus, estenda tuas poderosas mãos, Senhor, sobre a cada vida do ofertante e dizimista da tua casa. Pai amado, Pai querido, a tua graça, o teu amor, as tuas bênçãos, Senhor, vai alcançar a tua família, os teus celeiros. Pai amado, Pai querido, também te peço, meu Deus, para aqueles que são ofertante e dizimista da tua casa. Pai amado, Pai querido, eu te peço no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, estenda tuas poderosas mãos sobre a vida, a casa, Senhor, família. Pai amado, Pai querido, arrependendo todo mal, todo devorador, brigador, que tenha alcançado a tua dispensa. Pai amado, Pai querido, que ele possa, meu Deus, vir dizimar e ofertar na tua casa. Pai amado, Pai querido, eu não sei qual é o motivo, quais são as suas necessidades. Pai amado, Pai querido, se ele precisa de uma porta de emprego aberta, abra. No nome de Jesus. Se ele necessita de uma cura, de libertação, liberta e transforma para a honra e glória do teu nome. Assim, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, eu consagro esses dízimos e ofertas da tua casa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero estar aqui lendo, para nós estar lembrando, da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo. Hoje, não se comemora a Páscoa para nós cristãos, não é simplesmente um ovo de chocolate, A Páscoa para nós, ela é simbolizada em Deus, lá de saída do povo do Egito. A primeira Páscoa foi feita lá no Egito, aonde foi matado o seu cordeiro e expelido o sangue das portas, das ovelhas das portas, para que o espírito da morte não engraça e não levar os teus primogênitos. Depois, para nós, no nosso Novo Testamento, Jesus,
ele foi levado à cruz. Para mim e para você ter o direito à salvação. Quero deixar um texto, palavra bíblica aqui para você, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: a ressurreição. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras coisas, e chegaram à pedra removida do sepulcro, e então, entendendo, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim que eu vou dizer para você, para vocês, o Senhor Jesus, ele foi morto na cruz, para que eu e você tenhamos direito da salvação. Ele nos colocou com o teu puro sangue na cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, comemorando essa Páscoa. Essa Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aonde ele foi morto, ali eu e você fomos comprados com o teu sangue. Tua última gota de sangue foi oferecida na cruz, para que eu e você tenhamos direito de ser chamados filhos de Deus e ter direito à salvação. Entenda você, é importante, o pastor colocou no grupo hoje cedo, para que os pais estejam falando aos teus filhos, explicando o motivo da Páscoa. Para as pessoas aí fora, a Páscoa é simplesmente um ovo de chocolate. E eles, muitos até veem que é a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas não serve, não siga. Esse sangue para eles não tem valor nenhum. Para mim e você que é cristão, tem. É um preço que foi pago, que eu e você não tínhamos coragem de pagar por ninguém. Assim como Deus teve a coragem de oferecer o teu filho, teve a coragem de oferecer o teu único filho, para que eu e você tenhamos direito à salvação. Então que nessa noite, uma noite especial também, que é uma noite de Santa Ceia do Senhor, onde nós simbolizamos o nascimento, a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, que o nosso Senhor, ele não permaneceu morto, o nosso Senhor vive e vive para sempre. Ele está esperando eu e você. Ele tem preparado uma morada para mim e para você. Então nessa noite, abre o teu coração. Neste momento eu quero estar chamando aqui a equipe de louvores para estar adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu convido a você a ir à tua casa. Abre o teu coração. Convida a tua família. Se você hoje não tem uma oportunidade ainda de dizer para a tua família qual é a importância deste dia de hoje, assista a esse culto, adore junto com eles, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. E eu creio que essa palavra dessa noite vai falar com você, com a tua família, com a tua casa e com a tua parentela. Amém? Abre o teu coração para o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a alegria com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Deus. Hoje, Santa Ceia do Senhor, dia de nós participarmos do corpo do sangue do Senhor. E que nós possamos estar sempre preparados na igreja para receber esta bênção na nossa vida, porque é um fortalecimento para a nossa vida, para que nós possamos passar o mês ungido e abençoado pelo Senhor, guardado pelas mãos do nosso Deus. Então não deixe de tomar Santa Ceia, Às vezes a gente, por causa de alguma coisinha, a gente fala, não vou tomar Santa Ceia. A gente pode pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados, não voltar a fazer novamente, e poder participar do sangue e do corpo do Senhor. Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que vontade de ficar aqui.
simplesmente te adorar. Aleluia a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Mais maravilhoso, Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. De Deus. Santo, tu és santo, 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 tu és santo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, tu és santo. Aleluia a Deus. A Deus. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Que nós possamos agradecer ao Senhor por esse dia que Ele nos concede, né? Mais uma noite na presença do nosso Deus. Estamos com saúde, então temos que agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Glorificar e exaltar este Deus tão poderoso, que mesmo no meio das provas Ele tem nos sustentado de pé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Nós te damos graças, Pai, por ser esse Deus tão perfeito e fiel, Senhor. Mesmo quando somos falhos, Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente nas horas da angústia, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Digno de toda a honra e toda a glória. Santo, santo, santo. Quero nessa noite aqui estar dirigir no Senhor uma oração para nossa irmã Edna. Ela vai se internar quarta-feira para ter um filho. Interessante a vida da nossa irmã. Interessante o trabalhar de Deus. A gente não entende o trabalhar de Deus. Essa mulher ela se ficou dias e dias numa depressão profunda. E é interessante que também oramos por ela aqui nesse ministério. Ela não congrega conosco. Nós oramos para a vida dela. Interessante que Deus não só tirou ela do quarto escuro onde ela estava. Deus a presenteou com um filho. E hoje ela está pedindo oração que quarta-feira ela vai vir dar luz a este filho. A gente vê como Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Muitas vezes eu e você falamos, ei, não tem jeito. Mas para Deus tem. Basta nós colocar na mão do Senhor. Basta nós confiarmos em Deus. E através dessa confiança que ela teve, neste momento que ela pediu, disse que não conseguia sair do quarto, não podia ver a luz do dia. Mas Deus é tremendo. Deus mostrou a luz do dia a ela. E Deus deu a ela a oportunidade de dar a luz de mais um filho. A sua filha, já tem um filho, a sua filha já é moça, já é casada. E agora vai vir mais um para alegar aquela casa. Quero convidar você, curva a tua cabeça, apresenta a vida da nossa irmã às mãos do Senhor. Que não seja os médicos da terra que estejam fazendo o teu parto, mas sim as mãos dos médicos espirituais,
os anjos guiados pelo Senhor. Soberano Deus, amado Pai. Pai amado, Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, apresentar a vida da irmã Edna nas tuas mãos mais uma vez, Senhor. Neste momento, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, eu te agradeço, Senhor, pela cura e a transformação que o Senhor tenha feito na vida dela. Pai amado, Pai querido, neste momento eu coloco na tua presença, Senhor, para apresentar mais uma vez e te pedir, Senhor, cuida, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, do parto da nossa irmã, Senhor, assim como o Senhor tem cuidado dela até aqui, Pai. Eu te peço, meu Deus, que não seja simplesmente as mãos dos médicos do terreno, mas as mãos dos médicos guiados por ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, aonde o Senhor coloca as mãos, ó meu Deus, tudo sai perfeito, tudo é bom de acordo com o Senhor quer. Pai amado, Pai querido, se é da tua vontade, se é do teu querer, ó meu Deus. Pai amado, Pai querido, eu profetizo nessa vida que está para vir neste mundo. Pai amado, Pai querido, eu creio, Senhor, que o Senhor tem milagres, prodígios e maravilha para fazer através da vida dessa criança. Pai amado, Pai querido, e através da vida dos teus pais, Senhor. Pai amado, Pai querido, que possa testemunhar por onde eles passarem, Senhor, o teu agir, o teu operar sobre a vida deles, ó meu Deus. Assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, eu confio ela em tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Bem, nessa noite, quero convidar você, meu amado e minha amada, para que você permanece aí na tua casa, no teu lugar, não saia, não deixe, não se aparte da palavra do Senhor, porque muitas das vezes, um momentinho, a gente falamos assim, eu vou ali, rapidinho eu volto. É a hora, é a palavra do Senhor, muitas das vezes quer falar comigo e com você. Quero estar convidando aqui o nosso pastor presidente, que vai estar ministrando para nós a palavra que vem diretamente do trono do Senhor, para edificar a minha e a tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. A paz esteja com todos. Amém? Povo de Deus que está em casa, todos vocês que estão aí nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Mais uma ceia do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor, que estamos aqui para participar dessa linda ceia para a honra e glória de Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, Novo Testamento, não é primeiro João não, tá? O último dos 4 evangelhos, tá? Dos 4 evangelhos de Jesus Cristo. João, capítulo 12, versos 27 e 28. Glórias a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram tomar a ceia, todos cumprindo certinho da forma que o pastor pediu, para não ter aglomeração, vieram de grupo de pessoas, tomaram a ceia e foram embora, e agora está aqui só as pessoas que estão nos ajudando. Mas em breve, para a honra e glória de Deus, isso vai passar, e espero que tenha deixado uma grande lição para a humanidade, tudo isso que aconteceu, pois sabemos que isso é só o princípio das dores, e que a coisa pior ainda é por aí por vir, segundo a palavra de Deus diz. Não sou eu que digo, mas sim a palavra de Deus. Amém? João 12, 27, 28. João 12, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado em nome de Jesus, glória a Deus. João 12, 27 e 28, diz assim, meus irmãos, problema aqui no somzinho, o microfone falhou, mas vamos que vamos, vive assim mesmo, as coisas acontecem. Diz assim, versos 27, agora minha alma está perturbada, e que direi eu? E que direi eu? Agora minha alma está perturbada,
E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e desta vez o glorificarei. Meus irmãos, hoje nós vamos estar meditando num tema o qual tem o nome o horror da cruz. Hoje vamos falar um pouco sobre o sofrimento de Cristo naquela cruz, sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, irmãos. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouco num tema chamado o horror da cruz, tá? Antes vamos fazer uma breve oração para a honra e glória de Deus, pedindo para que o Senhor nos conduza. Amém? Tudo certo aí? Aleluia. Glória a Deus. Nos perdoe, tá? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, diante da Tua presença, Deus, para Te louvar, Senhor, para Te agradecer, Pai, por mais um domingo, Pai, que o Senhor nos deste, Pai. Obrigado, Pai, por essa Páscoa, Senhor, por mais uma Páscoa, Senhor, que nós estamos, Senhor, participando, Pai. Obrigado, Senhor, pela ceia do Senhor, Pai. Senhor, nós Te rendemos graça, nós Te louvamos por todos os livramentos, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e compaixão para conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, continue junto conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Papai, venha me usar, Senhor, na Tua santa palavra, Pai. Senhor, desde já eu Te peço, Pai, e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar sobre o horror da cruz, em João 12, 27 e 28. Porém, vocês vão ver que o pastor vai ler bastante, vocês vão ver que o pastor vai falar bastante versículo, mas grava no que o tema da mensagem. O tema da mensagem é o horror da cruz. Se você se lembrar disso, eu tenho certeza que quando você ler João 12, 27 e 28, você vai lembrar da mensagem. Irmãos, olha lá, o Senhor sabia desde a fundação do mundo que Ele era o cordeiro imolado. Frequentemente Ele disse que seria crucificado. Quando esteve diante da morte de cruz, uma profunda agonia de morte tomou conta dele. No Getsêmani, ele pediu: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era um cálice cheio da ira de Deus sobre o pecado e o pecador, que lhe causou grande angústia. Esse era o batismo que ele tanto temia. Meus irmãos, lá em Apocalipse 13:8, vamos dar uma passadinha rapidinha lá, só para confirmar aquilo que o pastor falou, tá? Quando eu falei para vocês que o Senhor sabia que desde a fundação do mundo que Ele era o cordeiro imolado, estará em Apocalipse 13:8, que ele diz assim, ó: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, esse Cordeiro que foi imolado, a nossa Páscoa, Ele sabia desde a fundação do mundo que Ele seria crucificado, que Ele teria de morrer pela humanidade. Ele sabia que sem Ele a humanidade não seria salva. Olha lá, e quando ele estava diante da morte, em uma profunda agonia, ele clamou ao Pai dele, para que o Pai dele, se possível, o Senhor afastasse dele aquela hora, aquele cálice. Mateus 26:39, volta um pouquinho para trás, Mateus 26:39, para que a gente possa só entender. Glória a Deus, aleluia. Rapidinho aqui, 26:39 diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu queira, mas como tu queres. Então olha lá, o Senhor sabia que desde
desde a fundação do mundo, ele sabia que ele era o cordeiro, que ele ia ser imolado, que ele ia ter que dar a vida dele para a remissão dos pecados, dos pecadores. Ele também, quando ele estava no Getsemane, ali teve um momento em que ele orou, ele estava tão agonizante que a gente sabe que a alma dele estava triste profundamente, ele estava muito angustiado, a Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Ele sabia da morte dele, ele sabia da forma que ele iria morrer, ele sabia tudo que ele iria passar, mas aqui nesse versículo de Mateus 26:39, ele ora ao Pai e ele fala: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade, o que tu queres, não o que eu quero. Então, irmãos, tudo que Jesus fez por mim e por você foi voluntário. O que nós estamos aqui hoje celebrando, como vocês viram no começo do vídeo, a ceia do Senhor foi voluntário, ele se deu, ele se doou, o corpo dele foi partido assim como partido o pão, o sangue dele foi derramado, ali ele foi um sacrifício voluntário, ele se entregou, ele deu a própria vida dele por mim e por você, e ele já sabia de tudo. E a Bíblia diz que todos os nossos pecados vieram sobre ele. Todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades estavam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, irmãos, ele temia esse batismo, o batismo que era o batismo da morte, da crucificação dele. Mateus 12:50 não, Lucas 12:50, ele diz assim, vamos rapidinho aqui para o pastor entrar na mensagem, só para que os irmãos possam entender o que eu quero pregar. 12:50 ele diz assim: importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Olha lá, que batismo era esse? Era um cálice cheio da ira de Deus sobre o pecado e o pecador. E quem que era? Sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus, que lhe causou grande angústia. Esse era o batismo que ele tanto temia, a morte, a crucificação. Jesus, a Bíblia diz lá no primeiro capítulo de João, que o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, irmãos, nessa noite nós vamos meditar nesse tema, o horror da cruz, e para que você entenda tudo que Jesus passou, ele sabia que ele iria passar, como eu acabei de ler aqui para vocês, desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8, eu falei para vocês que ele já sabia que ele ia ser morto. Quando ele estava no Getsemane, ele já sabia o que iria acontecer com ele, a forma que ele iria morrer, mas ele pediu: Pai, todavia, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, irmãos, ele fez tudo por amor. Quando ele se entregou naquela cruz, foi voluntário. Mas o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, vai ser 4 pontos que eu quero falar nesses 2 versículos, vai ser rápido. O primeiro ponto, a hora terrível. Frequentemente Jesus falou dessa hora. Frequentemente Jesus, ele falava com seus discípulos a hora pela qual ele veio ao mundo. Todas as épocas apontaram para ela, e em espírito todos os profetas avistaram-na. O que está querendo dizer com isso? Que desde lá de Gênesis, desde quando o Senhor ali falou para Moisés: escreve aí, desde ali na fundação do mundo, ali desde aquele momento, tudo apontava exatamente para Jesus. Todas as épocas apontavam para essa hora, a hora em que o Filho de Deus viria entregar a sua própria vida para a remissão dos pecadores. 1 Pedro 1, olha o que ele diz, versos 10, 11. 1 Pedro, ele diz assim: Pedro 10, 11: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo
que estava neles indicava interiormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então, desde lá de trás, desde o começo de tudo, os profetas anuncia o sofrimento do Messias, anuncia tudo o que ele iria passar, mas também anuncia a sua vitória. Desde a fundação do mundo, Jesus, ele sabia desta hora, desde a fundação do mundo, ele sabia que ele ia ser um cordeiro imolado, e quando ele veio para a terra, quando ele se fez carne, a Bíblia diz para mim e para você, que ele sempre falou dessa hora para os seus discípulos. Ele sempre falava: vai chegar o momento em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Então, ele sempre falou sobre essa hora terrível, a hora da sua morte. Uma segunda observação: naquela hora foi consumado a maior obra de todas as épocas. A obra da salvação, a obra da redenção, foi exatamente naquele momento, quando tudo aconteceu, depois que ele sai preso dali do Getsemane, depois que ele já começa o seu sofrimento, começa ali sendo espancado, começa ali sendo zombado, e assim por diante, até chegar na sua crucificação. Hebreus 9:26, olha o que ele diz. Hebreus 9:26, ele diz assim: De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A maior obra da face da terra, a maior obra é a obra da minha salvação e da sua salvação, que nós estamos celebrando hoje. A Páscoa, estamos celebrando hoje a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele fez isso, foi por amor. Ele fez isso porque Ele ama a mim e Ele ama você. João 3,16, o Senhor diz para mim e para você que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Jesus de Nazaré, para a remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Então hoje não foi um dia comum, hoje não foi um dia qualquer, hoje foi o dia em que Jesus ressuscitou, foi o dia em que nós reunimos a nossa família, o dia em que nós contamos para os netos, para os filhos: olha, hoje celebra a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento foi celebrada a primeira Páscoa, quando o povo saiu do Egito com o braço forte do Senhor, quando o Senhor libertou o povo. Mas, passado algum tempo, o Senhor enviou o seu Filho pela misericórdia dele, porque Ele nos ama. E hoje a nossa Páscoa é Jesus que foi imolado, é Jesus que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E essa é a grande obra, a obra da redenção. Muitos homens falam de grandes obras por aí, não fala prédios que se levantam. Na época da Copa, muitos estádios foram feitos e se falou de grandes obras humanas. Mas a maior delas, que é a nossa salvação, a maior delas, que foi a nossa redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ela foi feita, irmãos, ela foi concretizada no dia em que Jesus foi pendurado numa cruz, num dia em que Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a grande obra, essa é a grande obra. Terceira observação: toda criatura estava interessada naquele momento, naquela hora, quando tudo aconteceu. Toda criatura estava interessada naquela hora terrível, naquele momento de sofrimento. Todos pararam para olhar. Aquele que se dizia o Filho de Deus, aquele que falava que destruiria o templo em 3 dias, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Tudo isso que Jesus falou, todos estavam olhando para a cruz e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Então toda criatura estava interessada naquele momento, inclusive, irmãos, os anjos, que anelavam e prescrutavam aquelas coisas. 1 Pedro 12, olha o que ele diz, 1 Pedro 12, os anjos estavam curiosos, os anjos, eles estavam investigando aquele momento,
estavam esperando, diz assim em 1 Pedro 1,12, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, que ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, irmãos, toda criatura estava interessada naquele momento, todos estavam esperando, todos estavam observando aquela hora, aquele momento de horror que Jesus estava passando, inclusive os anjos, porque os anjos sabiam o que iria acontecer. Os anjos sabiam que ali estava se concretizando a obra da redenção do homem, a obra da redenção da raça humana, a salvação da raça humana. E ali os anjos olhavam e ficavam observando, eles queriam estar olhando e esperando para ver o que ia acontecer. A quinta observação, também foi a hora, essa hora terrível também foi a hora diante da qual Satanás e todas as suas hostes tremeram, porque ela destruiu a sua última esperança de vencer. Foi o momento em que Jesus morreu, irmão. Foi o momento onde que Satanás olhou e falou: não, agora está tudo acabado, agora o meu reinado se acabou. Por quê? Se Jesus não morresse por mim e por você, se Jesus não fosse para a cruz voluntariamente, eu e você hoje não estaríamos aqui. Eu não estaria pregando o Evangelho, você não estaria aí ouvindo o Evangelho, hoje não teria as igrejas e provavelmente não existiria nem o que existe hoje, porque esse mundo já teria sido destruído, esse mundo já teria ido todos para o lago de fogo. Mas através do sacrifício de Jesus, através dessa hora terrível, do momento em que Jesus estava sofrendo, todo aquele caminho do Golgotá, aquelas 39 chibatadas, a coroa de espinho, tudo que Jesus passou, irmãos, tudo que Jesus passou, essa hora terrível que ele teve que passar, quando ele foi crucificado, toda a esperança de Satanás de vencer acabou, porque a partir daquele momento, Satanás sabia que o homem agora poderia escolher, que o homem agora teria o livre-arbítrio, que o homem agora escolheria entre servir o Senhor ou servir a Ele. Até antes, porque o homem estava perdido, o homem estava como ovelha desgarrada, o homem não tinha um pastor. Mas agora, a partir do momento em que Jesus morreu e ressuscitou, Satanás sabia que nós estávamos ganhando um sumo sacerdote, que nós estávamos ganhando um pastor, que nós agora nós temos um pastor, o pastor das vossas almas, nós temos um sumo sacerdote, nós temos um intercessor chamado Jesus de Nazaré. E ele sabe, Satanás sabe que ele não tem poder na sua vida e ele não tem poder na minha vida. Sabe por quê? Por causa dessa hora terrível, por causa do horror da cruz, por causa daquele momento em que Jesus suou sangue, por causa daquele momento em que Jesus ora ao Pai dele: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Satanás, ele tentou de várias formas que Jesus não cumprisse com a sua menção. Nós vemos que quando Jesus estava para nascer, o que aconteceu? Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Por quê? Queriam acabar com Jesus Cristo, não queria que Jesus vivesse. Nós vemos que depois que Jesus cresce e Jesus sai para o seu ministério, por muitas vezes tentaram matar Jesus, planejavam prender Jesus, mas irmãos, em nenhum momento o Senhor permitiu que se ponhasse a mão no filho dele, a não ser na hora certa, a não ser no momento que tudo estivesse pronto. Sabe por quê, irmãos? Para que eu e você pudéssemos entrar no reino dos céus, para que eu e você pudéssemos lutarmos pela nossa salvação, porque a palavra diz que o reino de Deus, ele não vai ser fácil de entrar nele, ele é tomado pela força, porque há uma batalha entre a carne e o espírito, há uma batalha no mundo espiritual, onde Satanás ele tenta de todas as formas e
quando Jesus venceu a morte, quando Jesus morreu na cruz e venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, Ele sabia que eu e você também venceria a morte, que eu e você também ressuscitaria naquele grande dia, e que eu e você teríamos o direito de escolher entre céu ou inferno, que eu e você teríamos um advogado fiel, que é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, depois do primeiro ponto, que é a hora terrível, quero falar com vocês a respeito do segundo ponto, o imensurável horror dessa hora. O imensurável horror dessa hora. Primeiro, meus irmãos, as agonias físicas de Jesus. Vocês imaginem Jesus pendurado naquela cruz. Vamos começar desde o começo. Jesus, quando foi preso no Getsemane, quando ele começa a apanhar, ele é esbofeteado. Quem que aguenta um tapa na cara? Mas ele diz: bater ele de um lado, oferece o outro. Jesus apanhou de todas as formas. Jesus então foi cuspido, foi zombado. Jesus foi levado até os seus ali, vamos dizer assim, os seus adversários, aonde ele foi triturado, ele foi esmagado, irmãos. Mas não foi pelo chicote, não foi pela lança, foi pelos meus pecados e os seus pecados, porque se nós não fôssemos pecadores, Jesus não precisaria passar por tudo aquilo. Mas tudo o que aconteceu, as agonias físicas do Senhor, lá no Salmo 22, volta a sua Bíblia um pouquinho para trás aí, em nome de Jesus. Salmo 22, vou ler alguns versículos para vocês. Olha o que ele diz. O salmista Davi, irmãos, ele prevê aquilo que eu falei para vocês, 1 Pedro 10:11, lembra que eu falei? Que os profetas, todas as coisas apontavam para essa hora terrível de Jesus, que todos apontavam que desde o começo, antes ali na fundação do mundo, o Cordeiro já sabia que ia ser imolado. Aqui o profeta Davi, ele fala no Salmo 22 de uma forma que parece que ele está vendo, parece que ele está diante, parece que ele está como Maria, aos pés da cruz ali, olhando para o próprio filho ser crucificado. Parece que ele é um dos discípulos que está ali, João, olhando e contemplando. Parece que ele é um dos judeus que está ali naquele dia, naquele momento, mas não, ele não está. Mas olha o que ele descreve: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo e que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verbo e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem me zombam de mim e estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Olha lá, irmãos, as mesmas palavras que Jesus usou: Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras que Jesus disse, confiou aqui, que Jesus olhou ali e viu as pessoas que passavam perto dele. Mateus descreve que os que passavam ali via Jesus e dizia, maneando a cabeça: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Então o profeta Davi, não só ele, mas aqui no Salmo 22, mas no Salmo 69 também diz, ali prevê o sofrimento do Messias. E o que dizer de Isaías 53? Isaías 53, olha o que ele fala. Olha o que Isaías diz. Isaías capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que fosse desejado, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dores, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens
pesado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quem que Isaías está falando? Isaías está falando do próprio Jesus. É como se ele estivesse vendo tudo que Jesus iria passar. Então, irmãos, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela trata de Jesus, ela fala do nosso Salvador. Por isso que hoje é Páscoa, é um dia mais do que especial, culto de Santa Ceia, aonde nós lembramos com tristeza sim que Jesus, ele morreu. Nós olhamos para a cruz hoje vazia, mas quando nós vemos uma cruz, a primeira coisa que vem na sua memória quem é? É Jesus de Nazaré. Nós já lembramos do sofrimento, nós já lembramos das 39 chibatadas, nós lembramos da coroa de espinho, lembramos dos pregos que foram pregados nas mãos e nos pés dele, lembramos de todo o sofrimento que o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor passou, o nosso pastor Jesus Cristo de Nazaré, por amor às nossas almas, por amor a nós. Então, irmãos, as agonias físicas de Jesus, Salmo 22 descreve as agonias físicas de Jesus, que não foram poucas. Isaías 53 ele descreve de uma forma até mais autêntica do que a de Davi. Ele diz aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E o puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, irmãos, Isaías descrevendo, Davi descrevendo o sofrimento, as agonias físicas que o nosso Senhor iria passar. Então, irmãos, todas as vezes que você vir para uma ceia, toda vez que você for celebrar a Páscoa, que chegar o dia de Páscoa, em nome de Jesus, fale para os seus netos, fale para os seus filhos, para os seus amigos, que coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate é comércio, que a verdadeira Páscoa é o Cordeiro, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim que deu todo o seu sangue, toda a sua lágrima. É preciso que nós que estamos aqui na casa do Senhor mostre para as pessoas que estão lá fora, as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho dessa forma. É preciso que nós falamos que o que Jesus fez por nós, o sacrifício voluntário, e Ele não fez isso só por mim, ou só por vocês que estão aí do outro lado, que estão na casa do Senhor, não. Ele fez isso pelo estrupador, Ele fez isso pelo pedófilo. Mas pastor, o que é isso? É verdade. Ele fez pela prostituta, Ele fez pela lésbica, Ele fez pelo homossexual, Ele fez pelo político corrupto, Ele fez por pior ser da face da terra. Por quê, irmãos? Porque Ele ama, porque o sacrifício foi voluntário. Ele não escolheu, vou morrer pelo José, mas pelo Antônio não, mesmo ele sabendo que o Antônio ia virar as costas para ele, que o Antônio não ia ter ele como Salvador, mas ele morreu pelo Antônio, ele morreu por causa da Maria, ele morreu por causa do João. Sabe por quê? É por amor, foi por amor que ele encarou o horror da cruz, que não foi pouco sofrimento, não foram poucas
Às vezes uma pessoa adoece, o médico fala assim para ela: olha, você está com câncer, você tem 6 meses de vida. A pessoa endoida, tem muitos que endoidam, tem muitos que entram na depressão e morrem até mais cedo. Agora vocês imaginam Jesus de Nazaré, ajoelhado, lá no Getsêmani, orando, suando sangue, e ele sabendo que talvez ali, depois de 1 hora, 2 horas ou 3 horas, ele estaria na mão dos seus inimigos, para ser crucificado. Imagine a alma dele, como é que não estava, porque ele era homem, irmão, 100%, era Deus, mas 100% homem também, 100% Deus e 100% homem. Você imagine como é que a alma de Jesus não estava angustiada, que era tanta angústia, tanta pressão em cima de Jesus, que ele suou sangue, por causa da angústia que estava sobre ele, pela angústia que estava na alma dele. Como eu já falei, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Outra observação, a terceira observação: também veio a solidão, o desprezo por todos e o desamparo por Deus. No momento em que Jesus foi preso, os discípulos correram, Jesus estava sozinho, abandonado, não tinha mais ninguém por ele. Era preciso passar por aquele horror da cruz. Ele tinha que passar e passar sozinho. Ele não poderia ter a ajuda do Pai, ele não poderia ter a ajuda dos discípulos. Tanto é que Pedro, agora apóstolo Pedro, saca da sua espada, tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e coloca no lugar e fala para ele: Pedro, não faça isso, Pedro. Se eu quisesse dar, eu falava com meu pai, orava meu pai mandava uma legião de anjos aqui. Que ele quis dizer: eu tenho que passar por esse momento, eu tenho que passar pelo horror da cruz, Pedro, para que você, Pedro, seja o apóstolo, Pedro, para que eu possa construir a minha igreja sobre ti, Pedro. Pedro, eu preciso passar pelo horror da cruz, Pedro, para salvar a humanidade, para salvar a raça humana do inferno, Pedro. Não me atrapalhe, Pedro, não intervenha naquilo que Deus está fazendo. Para isso eu vim ao mundo, por amor, Pedro. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento. Olha lá, então aqui ele diz: também veio a solidão, sozinho, desprezado. Talvez muitas daquelas pessoas que passavam perto dele e maneavam a cabeça, dizendo, né: ué, não acreditou no Senhor, não confiou no Senhor? Ué, clame a Ele que Ele vai te ajudar. Ou, não disse que era o Filho de Deus? Então desça da cruz. Talvez, irmãos, muitas pessoas que estavam ali fazendo isso eram pessoas que Ele tinha curado, irmãos, pessoas que Ele tinha posto a mão, irmãos, expulsado o demônio, pessoas que talvez estavam lá no meio daqueles 5.000 homens que Ele multiplicou os peixinhos, os 5 peixes, os 2 pães, os 5 pães e 2 peixinhos. Talvez alguns daqueles ali estavam no casamento, aonde Ele transformou a água em vinho. Muitos, talvez, que estavam ali viram os milagres de Jesus, mas estavam ali desprezando Jesus, caçoando dele, zombando dele e desamparado por Deus, irmãos. Nesse momento, o nosso Senhor, é o que Jesus diz aqui, que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Dá a entender que naquele momento Jesus estava sozinho, e ele estava. Deus então dá a entender que naquele momento Deus vira as costas para Jesus. Agora é com você, meu filho. Esse momento você vai ter que passar. Esse horror da cruz é seu, eu não posso interferir. É o seu momento. Para isso você foi chamado, para isso você veio ao mundo. É a sua hora, é o seu momento. Então, irmãos, Jesus, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Desamparado por Deus, sozinho, solitário, desprezado por todos, mas ele não desistiu. Ele ficou ali. Ele enfrentou o horror da cruz, ele enfrentou a morte, ele enfrentou Satanás da mesma forma que ele enfrentou lá no deserto.
que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e lá veio Satanás para tentar ele. Ele enfrentou, ele foi tentado de todas as maneiras, mas ele enfrentou o inimigo. Ele podia, irmãos, no momento que ele estava sendo crucificado, ele poderia olhar para o céu e falar: Senhor, chega, olha para aquele lá que está gritando, eu curei ele não andava, papai, ele está andando, e aquele era surdo, ele não ouvia, mas agora ele está no meio da multidão gritando: crucificam, crucificam. Agora ele está dizendo: ó, você não é Deus, você não é o Filho de Deus, então desça da cruz, salva a ti mesmo. Irmãos, talvez os anjos lá no céu olhavam e ficavam assim: Jesus, dá só uma piscadinha, que a gente vai entender o sinal. Nós acaba com tudo. Se um anjo exterminou 185 mil assírios, você imagina uma legião de anjos. O que não faria ali? Porque Jesus falou que o Senhor, o Pai dele, o nosso Deus, mandaria uma legião de anjos para defender ele. Imagine o que uma legião de anjos não faria. Mas ele não fez. Ele permaneceu. Ele suportou toda a zombaria. Ele suportou toda a solidão, todo o desprezo de todos que estavam ali. Estava sozinho. O Pai não estava mais com ele. Sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Quando Jesus pede para o Pai: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Era essa hora, a hora terrível, a hora do horror da cruz, porque ia separar o Pai do Filho. Jesus estaria sozinho. Jesus não teria o Pai com ele. Irmão, tão triste é, tão horrorento, tão horroroso vai ser aquele que morrer sem o Senhor, aquele que morrer sem a presença do Pai, aquele que morrer sem ter o Senhor como Jesus, o Senhor como o único suficiente Salvador da vida dele, porque vai estar sozinho, vai estar abandonado à própria sorte. Mas Jesus, irmãos, passou por esse momento e ele não desistiu nem de mim e nem de você. Por amor, ele enfrentou o horror da cruz, mesmo na solidão, mesmo sendo desprezado por todos e mesmo sendo desamparado por Deus, ele permaneceu. Terceiro ponto. O primeiro ponto foi a hora terrível. O segundo foi o imensurável horror dessa hora. O que causou? As agonias da alma, a agonia física, o desamparo, a solidão, o desprezo. Agora, terceiro ponto, uma súplica compreensível. Jesus faz uma súplica, irmãos, compreensível. Por quê? Quando ele grita: Pai, salva-me desta hora. Imagine no Getsemane, a luta, as agonias que ele estava sofrendo, as densas trevas, chegando o momento. Imagina a luta espiritual que não foi para Jesus. Ponham-se só um pouquinho no lugar do nosso Salvador, se é que eu e você podemos imaginar isso. Será que nós suportaríamos, pastor? Mas ele era Deus, 100% homem, 100% homem. Ele sentiu cada cravo que foi pregado na mão dele, ele sentiu cada tapa que ele recebeu no rosto, ele sentiu a coroa de espinho entrando na cabeça dele, no couro cabeludo, quando batiam com um pedaço de pau na cabeça dele. O coração dele sangrava, meus irmãos, cada ofensa que ele ouvia, porque ele era um ser humano, ele tinha sentimentos como eu e você temos, que muitas pessoas não podem falar nada, que a pessoa se ofende, a pessoa se entristece. Imagine Jesus, o que ele ouviu. Imagine as calúnias que falaram de Jesus. Imagine as blasfêmias que falavam. E infelizmente até hoje tem muitos que falam. Muitos que falam. Veio a desonra, desonraram ele. O vexame, o escárnio, a zombaria. Tudo isso estava diante dele como um obstáculo invencível.
podem imaginar isso? Por isso que é compreensível que ele clamou: Pai, salva-me, salva-me, Pai. Vocês podem imaginar o quanto ele estava sofrendo naquela cruz? E hoje muitas vezes a Páscoa para alguns é churrasco, é picanha, é bacon na chapa lá, não é? É arrozinho, arroz à grega, é vinagrete, não é? É colchão mole. Para aqueles que não podem, tem picanha, mas vai asa, vai linguiça. E sequer em nenhum momento tira um momento de oração, nem para orar o Pai Nosso, nem para lembrar que Jesus passou por tudo isso que hoje eu estou falando para vocês, nem para lembrar do horror da cruz, como foi horrendo aquela hora, como foi horrível aquele momento, para olhar para o seu filho e para aqueles que estão junto de você e dizer: olha, nós estamos aqui hoje celebrando essa Páscoa, mas antes de nós começarmos, vamos lembrar, antes de nós comermos essa comida, que não é pecado comer, pode comer, mas faça as coisas da maneira certa. Lembre-se de tudo que Jesus passou. Lembre-se que a Páscoa não é só reunir família para comer macarronada, para comer franguinha, arroz à grega, carne assada. Não é isso. Não é só você chegar vestido de coelhinho de Páscoa lá e dar um ovinho para cada um. Não, é mais do que isso. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. A Páscoa é o momento em que eu e você recebemos a nossa salvação. Então glorifique esse Deus, agradeça a esse Deus, adore esse Deus antes de você fazer qualquer coisa. A Páscoa é o momento em que você tem que dobrar o seu joelho e dizer: Deus, obrigado. Obrigado por Jesus ter suportado aquela hora tão horrível. Obrigado, Senhor, por Jesus ter suportado o horror da cruz. Muito obrigado, Senhor. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa. Páscoa não é reunir a família e simplesmente ficar conversando a tarde inteira, jogando conversa fora. Não. A Páscoa é lembrar quem é o Cordeiro que foi imolado, quem é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa. Quarto e último ponto: a total rendição. Então agora o final do horror da cruz. Total rendição, o momento em que o nosso Senhor se rendeu, o momento em que disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor diz: é chegada a hora. O Senhor conhecia a Escritura que diz: agradou a Deus feri-lo. Sabe por que agradou Deus feri-lo? Sabe por que agradou Deus moê-lo? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele ama cada ser humano da face da terra, porque Ele é amor, mas Ele também é justiça, irmãos. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Por isso a preocupação das igrejas tem que ser com a salvação da raça humana, porque o sacrifício de Jesus, tudo que Ele passou, a desonra, o vexame, o escárnio, a zombaria, todas as agonias físicas e a agonia da alma, isso não vai passar batido. Isso naquele grande dia será cobrado de mim e de você. De que forma? Aquele que não tem o senhorio de Cristo, aquele que não aceita Cristo como Senhor e Salvador, aquele que não aceita que Deus existe. A Bíblia nos diz, a Bíblia diz, não eu, que eu não sou juiz e não posso julgar ninguém. A Bíblia nos ensina que todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, esse herdará a morte eterna, um lago de fogo, aonde serão lançados Satanás, o falso profeta e a besta. Aonde o anticristo, aonde haverá choro e ranger de dente, aonde o inferno será lançado também naquele lugar. O Senhor conhecia, Ele sabia que agradava a Deus moê-lo pelos nossos pecados. Irmãos, Ele poderia não ter vindo. Deus podia ter olhado para nós e falado: eu não vou dar um pedaço de mim por causa de vocês, não.
vocês vão bater nele, vocês vão cuspir nele, e depois dele ser crucificado, mesmo ele ressuscitando no terceiro dia, mesmo ele mostrando que ele é o Senhor, que ele venceu a morte, vai ter muitos que não vai aceitar ele como Salvador, vai ter muitos que vai blasfemar contra ele e contra mim. Ele já sabia, irmãos, mas por amor, irmãos, por amor ele fez, por amor ele passou pelo horror da cruz, por amor. É como se ele quisesse dizer, é como se Jesus quisesse dizer: devo pedir ao Pai para ele me livrar da responsabilidade assumida? Quando Jesus está lá na cruz e ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava sozinho. É como se ele olhasse e falasse: agora estou sofrendo, tá terrível essa dor. Será que eu devo pedir ao meu Pai para que pare com tudo isso? Será que eu devo desistir agora no meio do caminho? Será que eu devo parar? Tem muitos crentes que param, tem muitos que abandonam o barco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: não tenha vergonha de cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Só não permaneça no chão, não permaneça caído, se levanta. Lembre que Jesus, ele morreu por você, ele morreu pela remissão dos seus pecados, e ele te ama. E Jesus, olhando ali, ele podia fazer: olha, chega, mas não, de maneira nenhuma, ele não fugiu da responsabilidade assumida. Deveria ele olhar para o pai dele e dizer: pai, chega, eu não quero mais. Não foi isso que Jesus pensou, não foi isso que ele fez. Ele olhou para todo aquele povo que estava ali zombando dele, e ele com os braços estendidos. Ali, irmãos, estou dizendo aqui, fazendo uma alegoria aqui. Ele com o braço estendido, ele olhou para aquele povo. Não, eu devo continuar. Eu devo ir, cumprir com aquilo que o Senhor colocou para me fazer. Eu devo ser obediente até a morte. E ele olha e diz: pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Mesmo naquele horror da cruz, mesmo naquele momento tenebroso, irmãos, mesmo naquela hora, ele olha com compaixão, ele olha com amor e ele clama: pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Irmãos, ele enfrentou esse horror da cruz por mim e por você. Então que nessa noite você fique com essa mensagem, fique com essa mensagem guardada no seu coração. João 12, 27 e 28. E lembre do que foi pregado na Páscoa, o horror da cruz. Pega lá Mateus capítulo ali do 26 ao 28, você vai lendo ali quando Jesus ali ele foi preso, quando Jesus começou ali toda a sua trajetória até o Golgotá, a ressurreição dele no capítulo 28. Leia na sua casa, medite. E quando você pensar em desistir, olhe para a cruz do Calvário e lembre-se: Jesus, mesmo sabendo desde a fundação do mundo que ele iria ser imolado, iria morrer pelos meus pecados, ele não desistiu. Eu também não vou desistir. Irmãos, lembre-se que o amor do Senhor por mim e por você é tão grande que ele é descrevido na cruz dessa forma. Ele é muito grande, não tem como medir o amor do nosso Senhor por mim e por você. Então que nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, lembre-se, a sua Páscoa é o Cordeiro que foi imolado, Jesus Cristo de Nazaré, o qual enfrentou o horror da cruz, aquela hora tão terrível, hora qual que ele foi zombado, hora qual que ele passou por agonias da alma e agonias físicas, por mim e por você. Amém? Nesse momento, o nosso irmão Cleito vai estar louvando o hino em nome de Jesus. Eu quero que vocês fiquem conosco e prestem atenção nesse hino, irmãos. Preste atenção nesse hino em nome de Jesus.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa e amada paz do Senhor Jesus Cristo. Foi por amor. Foi tentado vezes, humilhado por quem não conhecer, veio para os seus, mas ninguém o recebeu. Sofreu tanta solidão, foi até a cruz e não se entregou.
Deus, que Ele se entregou naquela cruz. Louvado seja Deus, aleluia. Ele se agradeceu diante do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento eu vou fazer uma breve oração em nome de Jesus. Vamos estar orando. Som aí, certinho? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor e meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por mais uma ceia, Pai, por mais uma Páscoa, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor ser sido demonstrado, Pai, em Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado pela vida do teu Filho Jesus de Nazaré, Pai, que através, Pai, do sacrifício do teu Filho, Pai, hoje, Pai, nós temos o direito, Senhor, de lutarmos pela nossa salvação, Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, nós te louvamos, Pai, pois um dia, Pai, vamos assim ressuscitar também, Pai, como o nosso Senhor Jesus ressuscitou, Pai, e venceu a morte. Um dia venceremos, Pai, naquele grande dia, Pai, e estaremos aí, Pai, ao teu lado, Pai, estaremos aí, Senhor, te glorificando e te adorando, no nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a cada um que está assistindo essa live, Pai. Visita a casa dessas pessoas, Pai. Tira de lá, Pai, toda seta de enfermidade, Pai. Tira de lá, Pai, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti, Pai. Toda seta de contenda, de confusão, Pai. Tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, dê a todos, Pai, uma ótima semana, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, Pai. No nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e a comunhão do doce e divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe. Amém. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Glória a Deus.